e a verdade vos libertará. É isso que liberta o homem, liberta a mulher, liberta o ser humano. É a palavra de Deus. Ela é pura, não tem falha, nunca houve, nunca teve, não tem, jamais ela vai ter falha, a palavra de Deus. O que nós vimos aqui, cada dia que se lê a palavra de Deus, vimos se cumprir o que está escrito na sua palavra. Querido, eu sempre falo, não temos mais nada a esperar. O que importa é nós estar ligado todos os dias, irmã Raquel, ligadinho com Ele, às 24 horas. Temos tempo todo, durante o dia, 24 horas, temos tempo para tudo. Tempo para descansar, tempo para trabalhar, tempo para louvar, tempo para adorar, tempo para tudo. Nós temos em 24 horas no dia. É a hora mais preciosa, é o momento que estamos na casa do Senhor, ou estamos de joelho dobrado, agradecendo a Ele, tendo certeza que a hora que partir daqui tem um encontro com Ele. Essa é a coisa mais preciosa, querido, que nós podemos ter na vida, é ter certeza de ter um encontro para viver uma eternidade no gozo eterno, na alegria eterna. E falar em eternidade, eu sempre falo, vocês sabem, e toca muito no meu coração, é falar na eternidade. Eternidade, uma coisa que acabou. É uma coisa que acabou. Mas aquela pessoa que ele venceu para alcançar a glória de Deus, para estar nas mansões celestiais, morar com Ele, na Jerusalém Santa de Deus. Que coisa gloriosa. Um mistério muito grande na nossa vida. O corpo tomba, mas a vida permanece. A vida eterna. O bispo, saudoso bispo Samuel sempre falava que nós somos lúcido eternamente. Quando partir, sair deste corpo, a alma é lúcida. Nós vimos, vamos ver, vamos pensar. Aquela pessoa que está na perdição vai dizer: por que eu não dei importância à palavra de Deus? Tantas vezes que foi me pregado, eu não dei importância. E agora eu não terei mais chance eternamente. Mas aquele que se encontra com o Senhor, ele se abraça, não tem nem como explicar. É um mistério muito grande. E muitas pessoas dizem assim, ó, morreu, acabou. Nós não somos animais, nós não somos aves, nós somos seres humanos, criados por Deus à sua imagem e semelhança. Somos filhos de Deus, passamos a ser filho quando nós aceitamos o Senhor da glória. Somos filhos, não somos mais criatura, somos filhos de Deus. Porque a Bíblia diz claramente que veio para o que era seus. O povo de Israel era o povo de Deus, a descendência de Abraão, mas o povo rejeitou. Mas deu um direito para todo quanto receberem, todos que abrirem o coração, será chamado filho de Deus, filho de Deus. Somos filho de Deus, querido. Creia nisso, creia na palavra que somos filho de Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em Mateus capítulo 15. O que Jesus falou, isto é, mensagem do Senhor àquele povo, explicando, falando, e com esta palavra nós podemos aprender cada dia, que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina o momento que nós abrir a boca de Deus falando com nós. Mateus capítulo 15, e a partir do primeiro versículo, primeiro livro do Evangelho, e diz assim, querido: então chegaram ao pé de Jesus
uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgrides os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando come pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda em entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos falsos, testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Que doutrina linda que o Senhor falou àquele povo. Tradição. Eu era, fui criado numa tradição. Muitos aqui acreditam que foram criados numa tradição. Mas graças ao Senhor, eu deixei os preceitos dos homens, as doutrinas dos homens, e passei a seguir a doutrina sã perfeita, que é a doutrina de Deus, a sua palavra. Isso tudo ficou para trás, isso tudo morreu para mim. Hoje eu sou vivo pela palavra de Deus, porque Jesus disse àqueles discípulos, quando perguntou: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiramente eu enterrar meu pai. Ele disse lá: deixa lá os mortos, sepulte seus mortos, vem e segue-me. Querido, o que ele queria dizer com isso? Morto, sepultar um morto. Pessoa que não entende, diz: como é que um morto vai carregar outro morto? Mas isso significa espiritualmente, a pessoa morta no espírito, ele está morto para Deus. Ele vive no mundo, é morto para Deus. Ele não conhece a palavra. Eu era um morto para Deus, mas eu passei a viver. Passei da morte para a vida, diz a palavra. É o momento que nós passamos da morte para a vida, vida eterna. E guarda bem essa palavra. Eles chegavam para Jesus, querendo assim descartar: sai daqui, cara, tu não sabe nada. Mas ele, com toda a paciência, com toda aquela calma, com todo aquele amor, explicava. Chegavam para ele falando: por que tu vais? É agora o que nós estamos fazendo, tu estás transgredindo. Dizer, aqui o versículo primeiro, como a gente leu, suas escribas fariseus, Jesus dizendo: por que transgrides os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando come pão?
Meu Deus, o que é isso? Tradição de homem, doutrina de homem. Nós vimos isso aí ainda, por aí. Não faça, não faz isso aí, mas bota alguma coisa nas costas e sai carregando aquilo. Tradição de homem. Nós somos verdadeiros adoradores, diz a palavra. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito, em verdade, porque Ele está aqui, queridos. O Espírito de Deus está em cada um de nós. Quando nós se reunimos, Ele é dividido para cada um de nós. Ele é o Espírito Santo, Ele tem poder para se dividir para o mundo, se quiser, se aceitar Ele, abrir o coração, Ele se divide para todos. Porque o desejo de Deus, o desejo do Senhor, é que todo homem se arrependa. Isto é o desejo do coração santo de Deus. Eu acredito assim que Deus Ele tem momento de Ele não olhar mais para a terra, angustiado, de seu filho vir aqui para salvar a todo quem quer, e as pessoas não dão importância, vive no adultério, vive em todas o pecado, todo tipo de pecado, é violência, é matando, é se acabando. Onde é que está o amor de Deus, o amor do ser humano hoje, um com o outro? Uma coisa que o Senhor, Ele recomenda, ter o amor, pelo amor que Ele teve por nós, que nós possa ter um pouquinho daquele amor que Ele teve por nós, que nós possa ter nele e no nosso próximo, no nosso irmão, daquele que fala mal. A Bíblia diz, que critica o povo de Deus, orai por eles. Como disse Jesus, não sabe o que fazem, quando estavam ali, pregando Ele, batendo no seu rosto. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Oh Deus, o irmão Pedrinho esteve lá em casa essa tarde, quando ele saiu, começou a agradecer a Deus, começamos a agradecer a Deus pelo que Deus faz para a gente. Ele disse, nós não fizemos nada, nada nós fizemos, pelo que Ele fez por nós, mas Ele mesmo não espera nada de nós, Ele não quer, Ele quer que nós, como se diz assim, aceite Ele, é o que Ele quer, é o prazer de Deus, é nós abrir o coração, a pessoa abrir o coração para Ele, reconhecer o que Ele fez por nós, reconhecer. O amor é tão grande, como o pastor estava falando. A vida de um pastor, querido, não é fácil também. Está de joelho dobrado, orando pelo rebanho. Isto aqui custa caro, não é de ninguém, é de Deus. Esse rebanho é do Senhor, é comprado com o sangue dEle. Foi Ele que deu a vida por nós. Quando Pedro ressuscitou, Pedro apareceu a Pedro, ele começou a falar, Pedro assustado, disse, agora vai ser um perigo para mim, porque ele vai agora me cobrar porque eu neguei. Quando ele começou a perguntar, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Ele torna a perguntar, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Ele agora vai dizer, tu me amas, mas tu me traísse. Certo? Pedro pensou, ele diz agora. Terceira vez, Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo, tu sabe. Então, Pedrinho, apacenta minhas ovelhas. Foi a resposta que ele deu para Pedro, lembra daquela? Pedro, então apacenta minhas ovelhas, Pedrinho. Porque tem muito valor uma alma para Deus. O mundo, a Bíblia diz que não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. O mundo não paga uma alma salva. A única coisa que paga uma alma é o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido naquela cruz. Somente o sangue dele, mais nada.
Não se compra, o mundo não compra a vida de ninguém. Só compra a vida de um ser humano, é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço. Um alto preço. Preço de sangue. Preço de sangue. O 4 diz assim, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vou dizer, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o seu pai, nem a sua mãe. Nada. O pai e a mãe, nós encontramos na Bíblia Sagrada quantas vezes nós devemos de honrar nossos pais. Que se uma pessoa não honra o pai ou a mãe, vai honrar a Deus, vai, jamais, que está vendo todo dia. E Jesus, ele criticou isso aí. Que adianta? Não espera de mim, se vocês não amam nem o teu pai, nem a tua mãe. Porque diz as histórias que na época, a lei de Deus era quando os pais se envelheciam, havia um depósito de dinheiro num templo para socorrer os pais. E eles, pelas doutrinas dos homens, deixaram aquilo ali. Deixaram de fazer isso. Deixaram de honrar os pais. Isso é uma coisa que passa da vida carnal para a vida espiritual. O que nós podemos amar mais do que nossos pais? Eu não conhecia a minha mãe biológica, e nem o meu pai biológico, mas hoje eu tenho assim o sentimento de eu não ter conhecido meus pais. Morreram, eu era pequenininho. Quando meu pai faleceu, a minha mãe faleceu de 2 anos de idade. Quando meu pai faleceu, eu tinha 5 anos. Fui criado, fui adotado. Mas graças a Deus, eles me criaram com muito amor, meus pais. Nunca esqueço que eu chegava na minha mãe adotiva, ela me tinha um amor por mim, que ela xingava as noras, por causa de mim, não podiam nem falar nada contra mim, que ela, e já tinha até medo. Eu pegava, era pequeno, nunca esqueço, eu pulava nela, pegava no pescoço, no cabelo, sai daí rapaz, sai daí, não me incomoda. O que ela dizia para mim? Não me incomoda. Tanto amor que eu tinha naquela mãe adotiva, que eu não conhecia minha mãe legítima. Queridos, a coisa mais preciosa do mundo é os pais para a gente. Um pai, uma pessoa só sabe o que é o pai quando ele é pai. Eu sempre digo isso porque o meu pai, o meu filho mais velho, o menino dele, o 3º filho, aí nos braços dele muito mal, e sem respiração nenhuma, e estava parece que morrendo, ele jogou o menino para cima e parou. Quando o menino foi e voltou, respirou. Eu nunca esqueço que ele disse, pai, naquele momento, eu vi o que é ser pai. Eu digo, ali eu vi o que é ser pai. Ali eu senti na minha pele o que é ser pai. Eu vi o meu filho morrendo nos meus braços, e eu não sabia o que fazer, não dava nem tempo para correr para o médico. E ele sem respiração, eu joguei ele para cima. E ele naquele vácuo que ele levou ele para cima e desceu, ele respirou. Aí ele correu para o médico, deu tempo. Que deu lá no menino, que foi uma coisa muito de repente, que ele se assustou muito, muito, muito. Ele disse, naquele momento eu vi o que é ser um pai. Eu disse, querido, pai é pai, mãe é mãe. Uma mãe que carrega um filho 9 meses no ventre, tantos que abandonam, jogam, sofrimento que ela passa para ter aquela criança tão querida, depois de grande, mas vem uma coisa, nós precisamos saber também ensinar. Eu, graças a Deus, tenho uma família querida, soube ensinar meus filhos. E qual é o ensinamento, querido, que se dá para os filhos? É o exemplo de vida em casa. Eu com a minha esposa. Esse é o exemplo de vida, irmã Edith. Dos pais em casa para os filhos. Quando os filhos verem os pais,
se desentendendo todo momento, para lá e para cá, e com palavrão um contra o outro, e vai lá e vai de cá, daqui a pouco a coisa começa a ficar feia. Mas quando há um respeito de pai e mãe diante dos filhos, no momento que ele repreende o filho, ele obedece. Por que não? Meu pai, ele está me repreendendo, mas ele merece, eu tenho que obedecer, porque eles são exemplo para mim. Isso, querido. E Deus, o que é para nós? É maior do que esse exemplo. Ele é maior do que esse exemplo para nós, o Senhor da glória. Não se tem palavras. Sempre fico naquela palavra que disse Davi: o que darei eu ao Senhor por tudo que Ele me fez? Sou pobre, necessitado, mas o Senhor tem compaixão de mim. Ele tem cuidado de mim. Nós somos pobres, necessitados, sim, dEle, todo dia. Quando eu oro, eu digo: Senhor, eu sou um pobre necessitado igual o teu servo Davi. Não somos diferentes. Nós necessitamos de Ti todo momento da vida. E aonde que vem a vitória, querido? Quando nós damos o crédito a Deus, quando nós começamos a valorizar, Ele ouve as nossas orações. Momento que tu clama, ali chorando: Senhor, me socorre, Senhor, tem misericórdia de mim. Tu és atendido, porque tu não tens esquecido do Senhor. Mas o momento que tu esquece, Ele também passa a se esquecer de ti. Quantas pessoas que abandonam, viram as costas, e quando vê as coisas, as dificuldades na vida, começa a clamar a Deus. Pode até vir resposta, mas demora. Sofrimento é grande, até ser atendido. Queridos, por isso nós temos que estar sempre: Senhor, tem misericórdia de mim. Me socorre, Senhor, todos os dias, que eu necessito de Ti. Eu não dou um passo se não for pela Tua permissão. Eu não daria um passo se não for pela Tua permissão. Glória a Deus. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceito dos homens. É o versículo 9. E chamando-se a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei? O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, e isso é o que contamina o homem. Então cercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes os que fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Olha, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Gosto de ler assim, repetir, porque isso é para entrar dentro de nós. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Jamais, querido. Palavra linda, eu gosto de ler isso aí, repetir, porque é lindo a palavra. Não, nada, qualidade de alimento nenhum que nós vamos ingerir vai contaminar. É o que sai. A Bíblia fala em Tiago capítulo 3, mano. A língua, o homem tem o poder de domar todos os animais. Não tem animais que o homem não possa domar, porque isso foi dado por Deus. A língua não. Tem que ter muito cuidado com a nossa língua. É um membro tão pequenininho dentro de nós, da nossa boca, mas é um membro perigoso, venenoso, a língua. Que disse Jesus. Não é o que nós alimentamos, aquele alimento que nós ingerimos, é daquilo que sai daqui.
Os pensamentos, os maus pensamentos, tudo vem do coração para fazer o mal. É o que o mundo está contaminado, totalmente contaminado com isso aí, com o mal, só o mal, só o mal. De onde é que vem isso? Do adversário, o adversário de Deus, o inimigo número 1 de Deus e do povo dele, porque dos deles, ele é amigo traiçoeiro, porque ele engana para levar para lá com ele. E ali vem a morte, ali vem tantas coisas, briga, discussão, no trânsito, em tantas coisas, estão se atirando, matando. Isto aí é o que a Bíblia diz, o mundo já no maligno, está no maligno, que nós estamos vivendo, como disse Jesus. Pai, guarda eles que estão no mundo, porque eles estão no mundo, mas no mundo eles não são, como eu do mundo não sou. Guarda eles, eles estão no mundo, guarda, mas eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Praticando coisas do mundo, não somos disso. Nós tentamos de praticar as coisas boas para Deus. É uma luta. Muitas vezes o bicho parece que quer nos tragar. Pedro escreveu essas palavras. O diabo, vosso adversário, ele ruge como um leão, buscando o que ele pode tragar. Mas ao nosso redor, ao meu redor estão os anjos me guardando. Ele está só de longe, em derredor. Eu te pego. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Está algemado. Que nós temos autoridade de já algemar esse bicho. Porque Ele nos deu palavra. Ele nos deu essa autoridade. Eis que vos dou o poder para pisar em serpente, escorpião e todo o poder do inimigo, todo o poder do mal. Nós podemos usar essa autoridade porque é Ele que nos deu e não é nós que fizemos nada, mas Ele faz por nós em nome dEle. Ele nos dá saúde, liberta os cativos, liberta as pessoas da enfermidade, isso tudo por ordem de Jesus. Que ter fé. Sem a fé não se agrada a Deus. Nós precisamos ter fé. A fé é um firme fundamento que não se vê, mas se espera. Nós esperamos e acontece quando nós entregamos a Ele. É só confiar. Eu sei que eu sirvo um Deus vivo. Como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo era um homem valente espiritual quando ele conheceu Jesus. O encontro dele foi lindo. O encontro de Paulo. Saulo, por que tu me persegues? Sempre gosto da palavra. Por que tu me persegues? Ele não diz porque tu persegue o pastor Marquinhos, persegue o irmão Fábio, a mãe Edith, a irmã Raquel, não. Por que tu me persegues, Saulo? Duro é para ti recalcitrar agora contra os aguilhões. Mas ele foi firme. Ele foi firme. Ele não desistiu. Paulo, porque ele teve um encontro com Jesus ressuscitado. Ele conheceu quem falou com ele. Que és tu, Senhor? Que és tu, Senhor? Porque ele já via falar nele. Por isso ele perguntou, que és tu, Senhor? Eu sou Jesus, quem tu tens perseguido, Saulo. Palavra. Que palavra! Queridos, fala com nós da mesma forma, espiritualmente fala. Somente nós dobrar o joelho e começar a comunicar com Ele. Ele começa já a falar na mente. Numorado, pedido, esclarecimento. Eu digo, Senhor, obrigado,
porque a sua palavra está se cumprindo. Não tem mais nada a esperar. Quando Paulo, eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Oh, glória a Deus. 2 Coríntios, eu acho que vocês já estão achando primeiro do que eu. No capítulo 4 de 2 Coríntios, eu quero ler para vocês aqui. Capítulo 4 de 2 aos Coríntios. Todos acharam? Diz assim, ó: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais, só o versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus e na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, dentro de nós mesmos, vejo só, vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também. Por Jesus nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Leitura de Paulo. Paulo tornou-se um homem valente espiritual, enfrentava tudo, enfrentou naufrágio de navios por dentro, tantas coisas, mas ele nunca desanimou, porque ele sabia para quem ele estava trabalhando. Ele sabia para quem ele estava vivendo, ele vivia, ele tinha prazer de fazer, porque ele teve encontro com Jesus. Nós também já tivemos encontro com Jesus, querido. Cada dia, aquele dia que vocês abriram o coração, cada um de vocês, como eu também, abriu o coração para o Senhor entrar, nós tivemos esse encontro com Jesus também. Tivemos esse encontro maravilhoso. Ele está aqui. Tenho toda certeza que no momento que a gente partir daqui, a gente vai ter um encontro maravilhoso com eles, querido. Um maravilhoso encontro. Coisa linda. E ali estaremos, como disse Paulo, estaremos sempre com ele. Lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4,
versículo 14, por ali em diante, fala sobre o arrebatamento da igreja. Isto não está muito longe, por isso não podemos facilitar, por isso nós temos que estar atentos. Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixas, não me deixa. Me leva contigo, Senhor, se não for aquela partida individual. Eu digo assim: ah, Senhor, quem me dera eu ainda alcançar o arrebatamento da igreja da minha esposa, com a minha família. Falo sempre, querido, orando, para que a gente tenha um encontro com o Senhor, com toda a família. Quem conhece a palavra de Deus, quem conhece, ele clama pela família, ele clama, eu sempre falo aqui, para vocês sempre estar alerta. Creio naquele rico. Lázaro só teve tribulação na terra, aquele menino pobre talvez, fome, tantas coisas, mas era uma pessoa de Deus. Aquele rico, tudo que ele tinha. Isso aqui não é tudo para nós. Isso aqui não é tudo para nós. É tudo para nós sim, quando nós estamos em Cristo, porque as coisas são multiplicadas por Ele. Por Ele. A gente começa a se apegar com Ele, com toda a fé e pedindo: Senhor, eu preciso isso e aquilo, eu preciso. Senhor, eu tenho tudo na minha vida, mas agora eu preciso de um emprego, preciso disso ou daquilo. Ele responde. Aquele rico, ele não precisava, ele tinha tudo. A Bíblia diz que ele tinha tudo. Morreu os dois. Daqui a pouco ele olha, aquele tormento, Lázaro no gozo, olhando, tristeza, angústia. Por que eu não dei comida para aquele menino? Agora ele está lá e eu estou aqui. Não adianta mais. Vamos fazer enquanto temos vida, quando temos Jesus na vida. Vamos fazer o que foi lido ainda essa noite. Tive preso, não me visitaste. Tive fome, não me deste comer. Tantas coisas que aconteceu comigo, nada disso me fizesse. Mas sim, Senhor, quem? Foi para mim mesmo. Tu deixa de fazer para um pequenininho que crê em mim. Deixa de fazer para mim. Vamos fazer, querido. Aleluia. Muitas vezes a gente fica até meio assim, em dúvida de ajudar alguém, que a gente vê tantas pessoas aí pedindo. Mas às vezes a gente pensa: se eu der dinheiro, ele vai comprar droga e vai se acabar, eu estou ajudando ele se enterrar cada vez mais. Então leva lá, vem cá, vou te dar aqui um pão, alguma coisa para te comer. Tem aquele que rejeita: não, eu não queria, eu queria dinheiro. Não. Aí tu está atolando ele mais ainda, porque ele quer para droga. Aí a pessoa já vê que é uma pessoa que ele é viciado. E não é fácil, querido, o drogado. Pessoa que é drogada. Nós não podemos nem criticar. Devemos de orar para uma pessoa que usa droga. É uma tentação do inferno, das mais fortes do mundo, é a droga. A pessoa fica dependente daquilo ali, ele não vive sem aquilo. Ele mata por nada, por 5 reais, ele mata daquela pressão de Satanás dentro dele, pela droga. Aquilo é coisa do diabo. Mas o que ele faz? Não, eu quero pressionar ele mesmo. Eu quero que ele use mesmo, para ele ter vontade mesmo de matar os outros. Quem é que está colhendo? Satanás está colhendo para o reino dele. O reino do bicho lá, no inferno, no sofrimento. Que nós não devemos. Então devemos de orar por essas pessoas que são drogados, eles não têm força de sair. Não tem força de sair. É triste.
Pedir a Deus para nos livrar nossa família, livrar a gente, livrar, que nunca venha a cair nessa cilada de Satanás. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregar, Senhor, este momento agora a Ti, Senhor. Teus filhos, que ouvir essa palavra, Pai, que guarde no coração, que tenha, Senhor Jesus, aquele zelo por Ti cada dia. Senhor Jesus, cada dia mais, porque quando nós, Senhor, se responsabilizamos a Ti, temos vitória cada dia, cada momento, Senhor. Muitas vezes vem aquele momento até de tristeza na nossa vida, mas, Senhor, quando nós vamos para os Teus pés, alegria, Senhor, vem a nós. Abençoa cada um esta noite, Senhor. Me abençoa também, eu preciso das Tuas bênçãos, transmitir para todo o Seu povo, meditando cada dia mais e mais e mais, Senhor, pregando, falando, momento de oportuno de falar às pessoas, meu Pai, porque a Tua palavra não volta vazia, a Tua palavra diz claramente que a minha palavra não volta vazia. Senhor, abençoa, querido, o Teu povo, deu uma semana abençoada para todos, esta semana, Senhor, cada um nos seus trabalhos, Senhor, fazendo aquilo que Deus ordenou, ganharás o Teu pão com o solo do Teu rosto, fazendo tudo isso com amor a Deus, Ele nos abençoa. Em nome de Jesus eu entrego essas palavras, Senhor, a todos nós, a mim também, porque a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, ela corta para lá e corta para cá, ela corta a mim também, Senhor, é a Tua palavra, em nome de Jesus, glória a Deus, obrigado, Senhor. Palmas para Jesus, querido. Glória a Deus. Obrigado. Mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Márcia! Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inverno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé,
estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos da igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos aplaudir a Jesus, vamos aplaudir a Jesus. Jesus é bom. Queridos, o Espírito Santo fala ao meu coração que nessa noite nós vamos orar por pessoas doentes, pessoas enfermas. Se talvez você não está doente, mas alguém ficou na sua casa doente, eu quero te desafiar agora, desafiar a sua fé, te propor, na verdade, não é um desafio, é uma proposta para você. Se você crê que realmente Deus pode tocar naquela pessoa que ficou em casa doente, que não pôde vir, você vai vir representá-la aqui diante do altar da casa de Deus. E nós vamos ungir você, ungir as suas mãos, e quando você chegar em casa, você vai pôr as suas mãos, olha só, irmãos, você vai pôr as suas mãos sobre a pessoa que ficou em casa doente. Você vai vir aqui na frente representar a pessoa, receber